Aí galera, mais um Bíblia Live. Iniciar. É isso aí. Mais um Bíblia Live. Então, é isso aí galera, mais uma transmissão ao vivo. Também estamos online lá no Instagram. Compartilhem para que mais pessoas possam visualizar essa mensagem e possam compartilhar um pouquinho das Escrituras, da Palavra de Deus e da palavra de amor que Deus tem para nós, até mesmo quando Ele nos corrige. Então, sem mais demoras, até para nós conseguirmos fazer o vídeo para que ele não fique tão extenso. Se vocês pudessem abrir a Bíblia de vocês em João, no capítulo 13, a partir do versículo 1, nós vamos ler alguns versículos e passar um pouquinho da nossa compreensão e do que se passava naqueles dias e o que significou essa passagem. Bom, é uma passagem bem conhecida da Bíblia, onde Jesus ele lava os pés dos seus discípulos. E Deus tem tocado no meu coração para que eu fale de algumas mensagens que têm sido muito mal interpretadas, que não mostram um Deus de amor, né? Mostram um Deus de ira. E então eu gostaria que vocês, se pudessem acompanhar ou acompanhem depois, podem ler, tirar suas próprias conclusões. Está em João no capítulo 13. A partir do está escrito: Ora, antes da festa da Páscoa, sabia Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia, e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora,
Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. Antes, para que se cumpra a Escritura, aquele que come meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Bom, é isso aí, galera. Aqui a gente vê a passagem famosa, a passagem que Jesus lava os pés dos discípulos. E eu creio que essa mensagem pode vir a edificar você e te trazer um pouquinho de paz. Bom, eu gostaria de falar ela com o próprio esboço que eu fiz sobre ela. E sobre algumas coisas que dizem sobre o caráter de Jesus. Então, vamos lá. Cuidado. Jesus fez isso sim, para que os discípulos aprendessem a lavar os pés, não como forma religiosa, porém de fato como um dever do discípulo. Afirmar que Jesus ensinou os discípulos a lavarem os pés somente dos demais discípulos é um tanto perigoso. E vou explicar por quê. Jesus veio para servir não somente aqueles que o seguissem, embora até mesmo os discípulos tenham entristecido ou decepcionado Jesus. E outros também decepcionaram, ainda mais aqueles que se diziam tementes e servos de Deus, que se enrustiam de religiosidade por fora, mas por dentro estavam podres, estavam mortos. Em verdade, é preocupante quando não cuidamos nem mesmo da nossa família. Mas amamos somente os nossos? Foi isso que Jesus ensinou? É isso que diz a sua palavra? Em Mateus, no capítulo 5, se nós pudermos abrir a Bíblia em Mateus, no capítulo 5. É isso aí, galera. No versículo... Mateus capítulo 5, no versículo 43. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Bom, Jesus sempre nos ensinou e nos exortou sobre algumas coisas que nós refletiríamos e entenderíamos, e quando nós buscaríamos Ele, nós conseguíssemos ter esse entendimento sobre o que Jesus gostaria de ter falado ou feito em razão de mudança da nossa personalidade como os discípulos. E em Mateus 5, a partir do versículo 43 que eu acabei de ler, ele fala claramente: não é só desses que vocês vão lavar os pés, não. Se vocês lavarem só desses aí, não vai ter proveito nenhum. Não é essa passagem ligada com a outra, mas é a essência da mensagem e da pregação de Jesus que fala sobre a servidão, até mesmo porque ele veio para servir. Bom, continuando, nós devemos ser perfeitos, aliás, né? Como fala a palavra, igual em Deus e em amor. E é esse amor que não exclui, é esse amor que não tem essa necessidade de partir para formar grupos onde esses grupos não são edificados ou firmados em amor e na própria disciplina do Senhor. Lembre-se que os atos de Jesus sempre foram para nos ensinar alguma coisa. E como houve necessidade de ensinar ao povo qual era o valor desses princípios. Desses princípios que se firmavam em amor. Ele disse que
esses mesmos ensinamentos, né? Aliás, ele mostrou que esses ensinamentos eles teriam que estar presentes em nossas vidas. Sabe, Jesus passou por uma dificuldade muito grande naquela época. Corrigir aqueles religiosos daquela época foi uma atividade extremamente difícil. E não que Jesus fizesse questão de fazer isso, né? Tipo, todo lugar que eu vou tentar fazer um debate teológico para mostrar isso. Mas Jesus veio para pregar o reino de Deus, e ele pregou o reino de Deus. E por várias vezes, Jesus sofreu perseguições, onde chamavam ele de herege, onde diziam que a palavra dele era blasfêmia. E por inúmeras vezes, Jesus explicou-lhes, né, segundo a palavra, a explicação de tal ação dele ou do que ele estava fazendo naquele momento. E lembrando que nós estamos falando da palavra, e tais palavras que os mesmos que jogavam as pedras nele diziam-se mestres. Jesus ainda disse, na própria passagem que nós lemos no começo: vocês entendem o que eu fiz? E essa pergunta a gente vai levar como a nossa reflexão. Nós entendemos mesmo? Desculpe, queridos, mas eu não posso ficar calado sobre algumas coisas que, apesar de o caráter de Jesus ser imutável, parece que nós vemos todos os dias diferentes evangelhos que, por sua vez, perdem o significado das boas novas. E esses evangelhos tentam diminuir, maldizer, mostrar a face de um demônio e não de um Deus misericordioso. Parece até que não estamos falando do mesmo Deus. Temos o costume de seguir tudo, menos Jesus. Sei que não somos perfeitos, e até mesmo abordamos isso no Bíblia Live passado, onde o apóstolo Paulo falava sobre a perfeição. Mas nós queremos agradar tantos homens no sentido de satisfazer a carne deles, e a nossa, por sua vez, porque nós obtemos reconhecimento ou uma palminha de vez em quando, que nós estamos montando partidarismos, e o maior problema disso é que na maioria das vezes nós queremos dobrar a Deus a nossa vontade. E essa nossa vontade carnal, se fosse a nossa vontade, que a nossa vontade fosse igual a dele, né? Ainda. Mas, igual diz um amigo meu, só tem alguém que ganha com isso e não é Deus. Eu entristeço meu coração. Eu vou citar um exemplo. Ainda hoje eu comentava sobre coisas básicas e um tanto bobas que são discutidas nos dias de hoje. Eu falava, Deus tem tantos motivos para não me amar e o menor deles é a minha roupa. E sabe por quê? Porque isso é aparência para os outros homens, é somente aparência. Obviamente nós vamos nos vestir com decência como está escrito, mas no mesmo momento que nos preocuparmos se alguém está de calção, regata e chinelo dentro de uma instituição religiosa, que nós nos preocupemos se tem alguém lá fora precisando de uma roupa para vestir. Nem que seja uma regata, um calção e um chinelo. Nossos atos devem ser feitos como se fossem feitos para Deus. Me lembro da história onde o pobre batia na porta da pessoa e a pessoa dizia, hoje eu não tenho nada, hoje eu não tenho isso, hoje eu não tenho aquilo. Mas quando a pessoa viu que era Jesus na porta, ela disse, opa, entra aqui, Jesus, olha, comprei isso, comprei aquilo. Sabe? E todos esses atos religiosos, parece que nós esquecemos que Deus é Deus. E eu acho que nós muitas vezes esquecemos sem querer querendo. Ele sabe as motivações do nosso coração. Aliás, ele é aquele que tem poder para esquadrinhar esses corações. Voltando à passagem, ele pergunta, vocês entendem o que eu fiz? Porque é claro que eles viam Jesus sendo o Senhor e ele os seus servos. E muito provavelmente isso aparentava ser um escândalo. Porque na época era comum, a gente até comentou quando nós fizemos a pregação sobre a mulher que enxugou e lavou os cabelos, lavou os pés de Jesus. E a gente até comentou que era um costume da época, onde um anfitrião, ele colocava uma água, uma bacia e uma toalha e as pessoas poderiam lavar os pés, mas ele mesmo até não lavava, né? Naquela época era muito comum o uso de escravos e esses mesmos faziam esse trabalho. E, nossa, imagina só então o Senhor lavar os pés dos discípulos, dos servos. Isso seria realmente um escândalo. E é uma atitude que não deveria ser tomada naquele ambiente, né? Poxa, meio estranho isso, né? Porém, Jesus ressignificou atitudes.
atitudes para que nós viéssemos a imitá-lo. Não foram somente palavras, mas foram atitudes. É óbvio que se nós notarmos tudo o que aconteceu naquele dia, nesse dia, perto da Páscoa, nessa ceia, onde a gente tem costume de falar da última ceia, e até de onde nós tiramos algumas das nossas formas de celebrar a ceia, e etc. Nós vemos que esses discípulos, eles, mesmo nesse dia, no último dia, até no último dia, eles não agradaram muito Jesus, porque eles estavam discutindo para saber quem que era o maior no reino dos céus, e ele mostrou para os discípulos através dessas atitudes em que, olha, bom, eu não preciso repetir, né? E, enfim, eu não quero defender alguma pessoa religiosa que faz isso, que mostra, tem o costume de fazer isso, seja por um costume dogmático ou alguma coisa assim, mas eu não quero defender isso. Só que essa passagem ela ilustra que essas atitudes eram realmente um ato de Jesus fazer com que os discípulos notassem a diferença entre o que era agradável ou não era agradável a Deus. Com que, mesmo eles estando com um rei aqui na terra, o que eles se preocupavam às vezes era quem vai ser o maior. E isso nos traz uma infelicidade no coração, porque em um momento até reconfortante, porque nós sabemos que muitas vezes nós pensamos isso. Nós vemos tanta briga por isso, por aquilo, por cargos, por subir em patentes, por pisar em cima das outras pessoas. E me permitam usar um versículo que está escrito: não falo isso a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que eu escolhi. Antes, para que se cumpra a escritura, aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Bom, se lermos a passagem inteira, fica claro, nós vemos a explicação e de quem Jesus estava falando. Jesus ilustrava a atitude de Judas ao traí-lo. E justamente porque assim como aqueles que pregam contra a mensagem de Cristo, Deus já conhece a todos e sabem que farão essas mesmas obras, e inclusive quem as fará por imagem aos outros homens, por obrigação ou má vontade. E ele sabe quem fará essas mesmas obras ou essas obras realmente verdadeiras com amor. Sim, de fato, esses serão os seus discípulos, esses serão os discípulos de Jesus. Mas nunca citará que eles só farão isso àqueles que são os seus. Às vezes a gente vê essa passagem e diz que Jesus só fez isso para os seus discípulos, mas Jesus estava dando um exemplo prático para todos nós que seríamos os seus discípulos. E quem viesse a ser o seu discípulo. E não acho que essa porta está trancada, ela está aberta. É só você entrar. Obviamente, é pouco provável que Jesus tenha feito isso para repetirmos dogmaticamente. Mas, se de alguma forma servir para simbolizar a nossa servidão um para com os outros, pode realmente ser algo importante para ser lembrado. Isso porque traz à tona tantas coisas. Lembramos em verdade o que Jesus nos ensinou a fazer. Por mais que possa não ser literal, pegarmos a bacia e lavar os pés uns dos outros, o que realmente devemos pensar é que se temos servido uns aos outros. Lembrar das palavras de João que dizem que aquele que ama conhece a Deus. Lembrar das palavras de Paulo que fala sobre a contentação do que temos hoje. Somos felizes em qualquer situação. Sei o que é ter pouco, sei o que também é ter fartura. Mas em toda situação somos mais que vencedores. E o mesmo apóstolo Paulo, inclusive, dá o significado disso tudo, porque refletimos e vemos que algumas coisas que possuímos são apenas vaidade. E esse mesmo apóstolo Paulo diz que em 1 Coríntios 13 que por mais que a gente tenha fé, é capaz de transportar os montes, se a gente não tiver amor, de nada vai adiantar. Quando olhamos para o episódio que nós vemos Jesus, esse episódio, e a misericórdia de Deus com a humanidade, realmente nós vemos essa face desse Deus misericordioso.
entregar-se por quem não merece, mostrar o reino de Deus. E hoje Jesus pergunta novamente a nós: compreendem o que eu fiz? Essa é a pergunta de Jesus para nossa tarde, nossa noite, depende de quando que você estiver assistindo isso fora a live. Mas a pergunta dele, lavando os pés dos discípulos e nos ensinando a fazer isso, será que nós compreendemos o que ele fez? Fica de reflexão então. Galera, esse foi o Bíblia Live de hoje. No próximo Bíblia Live, nós vamos comentar um pouquinho sobre o Natal e sobre algumas coisas que eu tenho ouvido que também não tem agradado, mas eu sei que Deus tem colocado no meu coração, não para que seja uma discussão, mas para que seja uma pregação de amor, uma pregação que leve a vida, uma pregação que leve a Jesus. Então, até o próximo domingo e Deus abençoe. Amém.